Boa tarde a todos. Eu sou Vera Colares, sou produtora rural no distrito de Palmas, município de Bagé. Então, assim, quando eu estava vendo antes o professor falando aí, fiquei até bem emocionada quando ele falou da questão da biodiversidade, né? Porque eu venho de uma região que tem uma grande biodiversidade. É muito preservada, assim, e a gente está sofrendo vários ataques, né? De culturas e também de mineração. Então, me emocionou essa fala anterior. Então, mas agora falando sobre eucaliptos, né? Eu começo dizendo que eu não sou muito fã de eucaliptos. Eu até estava falando para a Valentina, né? Eu nunca fui muito fã, mas em 2014 eu tomei conhecimento de um projeto que era capitaneado por entidades governamentais. Então, esse projeto era um projeto com o apoio da Emater, da Emater, que é a nossa assistência técnica estadual, a Urcamp, nossa universidade da cidade de Bagé, a Embrapa, né, que é uma entidade federal de pesquisa. Então, assim, e várias outras instituições, institutos federais, a Prefeitura de Bagé, são essas entidades que constam ali nesse projeto, né? Então, por ser um projeto assim gerenciado por essas entidades, assim, eu achei que era um projeto que valia a pena eu me filiar a ele. Então, esse projeto surgiu de reuniões de produtores rurais da minha região, Palmas, com essas entidades, principalmente com a Emater e a Embrapa. Então, os produtores, essas entidades queriam, na verdade, fazer uma experiência para ver como é que se comportava, na verdade, essas florestas, né, em consórcio com a pecuária, né? E os produtores tinham interesse também na questão da madeira, né, como uma poupança futura, porque a madeira ela gera uma renda, né? Também com a questão do bem-estar animal, tá certo? Porque em algumas regiões, não a minha, não onde eu moro ali, mas nas próprias Palmas, no próprio distrito, tem regiões que não têm quase árvores, campos muito limpos, né? Então, eles também queriam essa vez da questão do bem-estar animal. Então, assim, tendo o apoio dos produtores, a vontade dos produtores e a vontade das instituições de fazer essa pesquisa, foi solicitado ao governo federal uma verba, foi feito um projeto e solicitado uma verba, e veio essa verba federal para que fosse implantado esse projeto em 20 propriedades rurais, tá certo? Eu não estava no grupo inicial, quando eu fiquei sabendo, eu corri atrás, né, de entrar nesse projeto, já tinham 15 propriedades, sobravam 5 vagas. Daí entrei eu e o meu cunhado, ficou 17 produtores no total. Então, assim, no início, né, essa verba federal foi muito, muito importante, assim, né, porque veio verba para tudo, né, praticamente o produtor não precisaria fazer nada, certo? Veio verba para... A única coisa que o produtor precisaria fazer era cercar a área, né? Fazer a cerca. Mas veio verba para arame, para moerões, para tramas, para as mudas, para calcário, adubo, sementes, tudo. Tudo. Até o produtor só fazia cerca, entregava a propriedade cercada e limpa, né? E eles faziam todo o resto. Inclusive, combatiam a formiga, né? Que é um dos grandes problemas do eucalipto é a formiga, tá certo? E eles plantada. Só que no meu caso, como eu já entrei atrasada no projeto e eu já tinha faltado com o pagamento das empresas contratadas para fazer o serviço, eu já não tive todo o apoio que os primeiros 15 produtores tiveram. Então, na verdade, eu tive que combater a formiga, eu tive que plantar os eucaliptos manualmente, né? Eu e minha família. Então, a gente abriu as covas, plantou os eucaliptos, combateu a formiga. Na verdade, a gente ganhou alguma coisa, sementes a gente também não ganhou de azevém, mas a gente teve que fazer todo o trabalho manual. Então, isso aí, e assim, não é uma coisa difícil. Claro, o nosso projeto são 13 hectares, é pequenininho, né? Então, seriam mais ou menos, pela densidade, na verdade, que ele é plantado, daria mais ou menos 800 mudas nessa área de 3 hectares, tá certo? Então, assim, não foi difícil de fazer, não foi difícil combater a formiga, não foi difícil plantar,
e nem cuidar. Então, assim, é algo que é factível para qualquer pequeno produtor. Então, assim, esse projeto, ele tem mais de um tipo, concentração, na verdade, né? Tem alguns produtores plantaram da distância de 8 por 8, outros 12 por 12, as fileiras, né? E a minha lá é 22, e tem outros que é 24. Então, essa experiência, pelo que os técnicos constataram, tanto na D8 como na D12 não é muito adequado, porque a sombra começa a atrapalhar a plantação, o pasto, na verdade. Então, eles acharam que a melhor distância assim, de plantar seria 22 ou 24. Então, quando eu fui entrar no projeto, eles não estavam com muita vontade de me incluir também, porque na minha região tem muitos caprinos, né? E os caprinos, não sei se vocês aqui produzem, são extremamente danados. Então, eles costumam invadir todas as plantações e comer as mudas. Já tinham, inclusive, comido as mudas de alguns dos produtores do projeto. Mas aí eu conhecia bastante o técnico da Emater e ele afirmou que nós éramos confiáveis e que a gente estava acostumado a plantar e sabia como lidar com as nossas cabras. Mas, assim, nas propriedades, era aconselhado, e foi o que a gente fez com cerca elétrica, tá certo? Então, as áreas são cercadas com cerca elétrica. Como a minha área, ela é uma parte da área, ela é fronteira com a estrada, né? Então, aí a gente teve que fazer cerca comum, e mesmo assim colocamos cerca elétrica. No primeiro momento, eu tinha colocado 3 fios de cerca elétrica, aí as cabras invadiram, né? Não chegaram a destruir, mas entraram. Aí eu coloquei um fio mais, 4 fios, aí elas não entraram mais. Então, a cerca elétrica realmente, inclusive para o javali, né? Nós temos tido lá experiências bastante interessantes. A cerca elétrica, além de ser fácil de fazer, né? Eu mesmo fiz com o meu funcionário, e é bem mais barato também de fazer a cerca elétrica. Oi? Então, no primeiro ano, pessoal, vocês estão vendo as mudinhas ali, né? Bem pequenininhas. Então, aí, nesse primeiro ano, não dava para colocar animais, porque senão eles iam comer os eucaliptos, tá certo? Então, aí a gente, conversando com o técnico de Emater, ele disse que a gente podia plantar milho. Daí, a gente plantou milho. Ali, vocês podem ver as mudinhas no meio da plantação de milho. Eu plantei essas mudinhas em novembro de 2014, as minhas, tá certo? E aí, agosto de 2015, elas estão aí no meio do milho, tá bom? Pode seguir um pouquinho mais. Tá aí o milho, vocês veem aí nessa área aí. Essa área era uma área bem de má qualidade do solo, vamos dizer assim, né? Por isso mesmo eu já escolhi para o eucalipto, porque o pessoal dizia assim, eucalipto dá em qualquer lugar. Aí escolhi essa área que não era muito boa, solo arenoso, né? E aí o projeto nos dava calcário, daí foi calcareada, tá certo? Também nos dava adubo, foi adubada, e o milho ficou muito bom nesse primeiro ano aí. Pode passar. Então, é o mesmo ano ainda em agosto, né? Aí tá as mudinhas no meio do milho. Aí já estamos no segundo ano, né? Um ano depois, você vê que elas cresceram bem rapidinho, né? Estão bem fininhas, mas estão bem altas já. E eu tinha muito medo, na verdade, na minha região, que lá é muito frio. Acho que aqui também deve ser frio, né? Então, eu tinha muito medo que elas fossem morrer, porque eu já tinha plantado alguns pés de eucalipto lá na minha casa e eles tinham morrido todos. Mas essas espécies aí que eles nos deram, que é o eucalipto grandes e o dune, elas não morreu pouquíssimas, né? Elas se adaptaram bem ao nosso clima frio. Então, aí também a gente fez a primeira poda dos ramos, né? Que os técnicos nos aconselharam a fazer poda para a madeira ser de melhor qualidade. Que eles disseram que onde tem galhos, a madeira fica de ruim qualidade por causa dos nós. Então, a gente deveria fazer as podas. Aí a gente fez a primeira poda aí em junho aí, de 2016. Então, aí a gente já plantou a azevém, né, junto com um pouquinho de milho ali, tem a tali seco já, e o resto é azevém, para não descumprir o que era o projeto, que o projeto era para trabalhar com animais, não com agricultura. Então, a gente plantou só um pouquinho e plantou. Pode passar, por favor. Então, aí plantação. Aí, em outubro de 2016, né, aí a gente já colocamos os terneirinhos aí, porque os terneiros, eles como são pequenos, não causariam grande dano, tá certo? Então, eu comecei em novembro de 2014,
2 anos depois, já estava colocando os animais aí nessa área, tá certo? Foi bastante interessante. Nós botamos em torno de 40 terneiros, ficaram um bom tempo aí. Essa área aí nós dividimos em 3, tá certo? Com cerca elétrica no meio, e a gente foi fazendo rotação dos terneiros aí dentro. Foi surpreendente o resultado, né? Claro, isso aí não tem nada a ver com o eucalipto em si, né? O eucalipto só não atrapalha. O que não atrapalhou, na verdade, é a plantação do azevém, né? Que o gado comeu. Então, assim, o eucalipto está ali, mas o que fez o solo ficar melhor foi o tratamento que foi feito, né? E ele veio com força e os terneiros estão aí. Mas, na verdade, o eucalipto não atrapalhou. Aí, já é setembro de 2018, né? A gente já fez o segundo a poda, que são feitas 2 podas, tá certo? Aí a gente já tinha feito a segunda e última poda. Aí já estão uns touros aí nos eucaliptos, né? Então, assim, uma área que era, considerando assim, que era uma área que não se aproveitava praticamente, de má qualidade, hoje ela é uma área bastante aproveitável, assim, ela dá bastante resultado. Claro que tem aquela questão que o professor falou ali, da questão da biodiversidade. A gente sabe que plantando azevém ali, acabou com a biodiversidade, mas como é só um pedacinho pequenininho, eu não estou me sentindo muito culpada, tá certo? Aí vamos dizer assim, por que eu resolvi, apesar de não ser muito fã do eucalipto, plantar eucalipto? Um pouco foi porque estava, assim, junto com essas instituições, assim, que gozam de muita confiança minha, assim. A gente trabalha bastante tempo, o Embrapa, a Emater, e essas instituições, e eu gosto de apoiar e gosto de participar dos projetos deles, porque trabalhamos muito com eles. Segundo, porque eu também acho que era importante ter uma reserva de madeira para a questão dos aramados. O meu objetivo é para a questão das cercas, né, na propriedade, que é caro, a madeira é muito cara, e também tu tendo uma plantação de eucaliptos pode diminuir até a necessidade de cortar mato, né, porque a gente acaba tirando trama do mato, ou cortando moerões no mato. Então, de certa forma, apesar de tu estar fazendo algo que pode prejudicar por um lado, por outro lado, diminui a pressão de tu cortar madeira das árvores nativas. Então, assim, o objetivo meu foi esse aí, ter madeira tanto para baratear o custo, como para não cortar árvores nativas também. Essa foto aí é de hoje, né? Eu tirei hoje de manhã. Nesse momento ele está sem nenhum animal aí, mas já colocamos esse ano animais aí dentro e o pasto está boa qualidade. Assim, inclusive a questão da água também, né? Que diz que o eucalipto puxa muita água, assim, eu não vejo isso daí. Inclusive plantamos essa área aí tem alguns lugares que são bem molhados, né? E a gente até plantou os eucaliptos no lugar molhado e, inclusive, eles não resistiram, eles morreram. Então, eles não são tão mal assim, pelo menos nessa concentração aí. Eles acabaram morrendo, os que estavam em locais muito úmidos, e as águas e os locais úmidos continuam lá. Então, assim, nessa concentração, ele não pareceu prejudicar. Também não notei nada em relação ao carrapato, não notei diferença em relação ao carrapato. Mas claro que todas essas questões são áreas muito pequenas, né? 3 hectares, a gente põe pouco gado. Então, assim, mas não consegui, na verdade, o único prejuízo que eu consegui constatar do eucalipto, que eu até falei para as meninas quando elas foram lá me visitar, foi a questão da paisagem, né? Não sei se vocês viram em outras fotos, aqui a nossa região tem umas paisagens muito bonitas, e, na verdade, o eucalipto tapou um pouco essa visão. A minha irmã disse que vai derrubar tudo porque está tapando a visão das paisagens. Então, assim, o único prejuízo assim, que eu notei foi na questão da paisagem. Essa área ainda continua cercada, tá certo? Porque eu uso ela como uma reserva, até para os períodos de frio. Eu tenho essa plantação aí. Mas hoje eu já poderia abrir, tá certo? Poderia incorporar essa área aí ao resto do campo, até para os animais poderem pastar, ficarem na sombra, coisa e tal. Porque nessa altura que eles estão, os animais já não causam mais prejuízo, né? Então, assim, alguns produtores já abriram para que seja incorporado. Esse é o último. Não tem outro. Aí vocês podem ver, ó, que eles são 2014, 15, 16, 17, 19, são 5 anos mais ou menos, né? Eles já têm alguns pés que estão bem grandes. Tem uns mais fininhos, mas é que eu também fiz alguns replantios de alguns que morreram, né? Não adianta muito, eles até vão me mandar cortar esses pequenininhos, porque eles dizem que depois que os outros ficam grandes, os pequenininhos não se desenvolvem no meio direito, né?
Mas eu era muito apegada aos meus eucaliptos. Morria um, eu ia lá e pegava uma muda e replantava. Logo no início, assim, eu praticamente todos os fins de semana, eu revisava a plantação carreira por causa das formigas, né? Então, assim, era o único trabalho que tinha. Depois de plantar, assim, era cuidar da formiga. Hoje eu não já me preocupo mais. Esse filho aí já está independente total, já não me incomoda em absolutamente nada. Não tem mais nenhum? Ah, isso aí não é mais. É só algumas fotos da nossa região, caso queiram ver, mas não é parte mais do documento. Esse aí é o Rio Camaquã. Tem outra foto aqui até tu pode colocar. Esse aí é o Rio Camaquã, para vocês verem ali, tem umas paisagens muito bonitas, né? E se a gente planta muito eucalipto, vai esconder as paisagens. Então esse é o único prejuízo assim que a gente vê. Não sei se faltou alguma coisa que eu devia te dizer. Acho que era isso aí, pessoal, que eu tinha para dizer para vocês. É assim, eu tô contente com a minha plantação, acho que foi boa, acho que o trabalho é muito pouco, qualquer um pode fazer, né? Pelo menos nessa proporção aí de 13 hectares que a gente fez. Então, assim, não me parece difícil, é bem fácil. Claro que a gente teve todo esse patrocínio governamental, mas a muda de eucalipto, pelo menos lá no Brasil, ela é bastante barata, né? É muito barata. Então, assim, me parece tranquilo de fazer um sistema desse, se a pessoa quiser fazer uma reserva, né? Enfim, obrigada, pessoal.